Olá a todos, é uma honra estar aqui com vocês em mais um Abrafarma Talks. Eu sou a Mariana Godoy e estamos na segunda temporada do programa que destaca o papel das farmácias brasileiras ao longo dos últimos 30 anos. E hoje nós vamos receber um empresário que revela a importância das famílias do interior paulista para o desenvolvimento do varejo farmacêutico. Estamos falando de Milton Julião Marcondes, CEO da Drogão Super. Seja muito bem-vindo, Milton. Muito obrigado, Mariana. Bom, a minha primeira pergunta é sobre o seu pai, Maurício, que pode ser considerado um visionário, não? Sim, acredito que sim. Começou muito cedo trabalhando na drogaria do pai dele na época, né? Então eu considero sim um visionário. Começou lá no interior, numa cidade pequena, Monte Alto, mas foi se mudando, mas considero sim um visionário. E ele apostou no mercado de Ribeirão Preto ali no início dos anos 60. Eu sei que você não tinha nascido ainda, mas quero que você me fale um pouquinho sobre qual era o momento da cidade, em que fase do crescimento estava Ribeirão Preto e o que foi que inspirou seu pai a ter essa ideia? Sim, por ele ter esse estilo visionário realmente, ele morava com o pai dele numa cidade muito pequena, que era Monte Alto, ali perto, e ele buscava uma cidade maior, e Ribeirão Preto representou isso para ele. Então ele imaginava que lá ele teria muito mais possibilidade de crescimento, por isso que ele começou ali a sua carreira. Né? Com o que ele trabalhava antes? Também em farmácia. Meu avô era um farmacêutico profissional, eles moraram em Monte Alto, e chegaram a ter 4 drogarias, mas aí meu pai com mais 7 irmãos, então aí ele, depois disso, ele começou a vida solo, né, sua carreira solo, e aí nesse momento ele escolheu o Ribeirão Preto para começar. Dos 8 filhos, só o seu pai foi pelo caminho das farmácias? Teve mais um outro tio, um irmão do meu pai, que teve farmácia também em Santos, mas durante o período, depois ele mudou de segmento. É, e você? Se sente responsável por levar adiante essa tradição familiar? Com certeza, né? Uma responsabilidade muito grande. Somos uma família, né? Filhos do meu pai, somos em 3. Eu sou o caçula dos 3. E sem dúvida de nenhuma é uma grande responsabilidade, uma grande honra também, né? Continuar nesse trabalho. E uma grande responsabilidade também. A Drogão Super já começou as suas atividades com conceitos bastante diferenciados para a época, como o acesso a produtos fora da exposição do balcão. Tinha já um mobiliário com um design diferente, inovador. Onde é que foram buscar as referências para toda essa inovação? Perfeito, foi isso mesmo. Nesse período, depois de Monte Alto, antes de Ribeirão Preto, meu pai teve drogarias em São Paulo, na capital aqui do estado, durante 1 ano. E aqui ele aprendeu bastante, teve bastante dificuldade também, mas aprendeu bastante. E aqui em São Paulo mesmo que ele teve essa ideia, viu esse modelo, poucas drogarias tinham esse modelo aqui na capital, e no interior nenhuma drogaria tinha esse modelo. Quando ele resolveu mudar-se para Ribeirão Preto, ele pensou nesse modelo inovador. Tinha esse modelo inovador com check-out, produtos fora do balcão, e também o local que ele escolheu para montar a drogaria, o ponto, né? Era muito, muito bom, muito importante, isso que proporcionou todo esse crescimento. Qual é o diferencial de um ponto, por exemplo? É melhor que seja uma esquina? É melhor que seja uma avenida movimentada? O que faz um ponto? Hoje em dia tem várias técnicas aí para escolher os pontos, mas na época, sem dúvida, era uma esquina no centro da cidade, perto da Praça Central. Para quem conhece Ribeirão Preto, é uma esquina na Praça Central, bem ao lado do Pinguim, que é um ponto turístico muito famoso. Muito famoso, conhecido aqui no Brasil e até fora do Brasil. Então é uma esquina ali próxima, aí no centro da cidade, com um alto fluxo de pessoas, e uma esquina na época de pedestres, né? Mas ainda hoje tem o trânsito de carro também. Então, e esse espírito inovador que seu pai buscava inspiração aqui na capital, em São Paulo, nas viagens que ele fazia, foi bastante decisivo para a abertura da Droga Center em 1967. O que foi que motivou a criação dessa distribuidora de medicamentos e como foi que ela ajudou a impulsionar os negócios das farmácias? Perfeito. Meu pai tinha, sim, toda a formação como farmacêutico, que era o meu avô, trabalhou bastante em drogaria, mas meu pai tinha um perfil bastante de comércio, de negócios. Então, na época, por ser uma drogaria que ia muito bem, era oferecido para ele negócios, grande quantidade de medicamentos, ele estudava esses negócios, optava por fazer um estoque maior de medicamentos,
E as farmácias pequenas dos bairros, tudo iam se abastecer nessa farmácia. Então aí depois disso, ele montou um balcãozinho ao lado, que ele atendia as outras drogarias, e esse negócio foi crescendo. E aí nesse momento ele decidiu abrir a distribuidora. E a distribuidora realmente ajudou bastante a expansão do Drogão Super também, porque ela faz toda a questão logística. Então, além de ter o estoque, pulmão, vamos assim dizer, ela tem toda a logística, facilita bastante a expansão da rede de drogarias também. A gente pode então dizer, tá certo dizer que a distribuidora foi um divisor de águas na história da rede? Sem dúvida nenhuma, foi um divisor de águas, sim. Ajudou bastante na expansão da rede e ajudou bastante na expansão dos negócios. Me conta um pouco mais sobre esse processo de expansão e como foi a conquista de outros mercados. Então, continuou-se esse espírito, vamos dizer, empreendedor, inovador, visionário, na distribuidora também. Então, se esse mesmo papel que a distribuidora exercia para as redes de drogarias, a distribuidora passou a exercer para outras farmácias também pequenas, que é o estoque, o pulmão, o centro de estoque. E a distribuidora passou a fornecer para outras drogarias diariamente. Então, isso também foi inovador na época. Eram poucas distribuidoras que atendiam. Até tinha um apelido esse atendimento, na época chamava atendimento cri-cri, porque ia todo dia, o vendedor, o representante comercial ia todo dia na drogaria tirar os pedidos nas drogarias. Olha então, isso. Porque a gente hoje sabe que existem softwares, existem programas feitos especificamente para isso, né? Até para verificação do estoque, para novos pedidos, para tudo. Mas antigamente era um lápis no caderno, na caneta, no papel mesmo, né? Sem dúvida nenhuma, era isso mesmo. No papel mesmo e no lápis ali, tomava a nota de cada pedido. Depois esses pedidos chegavam na central, tinham que ser digitados para depois faturar e depois fazer a entrega. Eram outros tempos, né? Quais suas lembranças mais antigas das farmácias? A do seu avô, a do seu pai? Por exemplo, se eu for falar em remédio antigo, eu me lembro da tintura de iodo que passava quando a gente tinha dor de garganta, passava tintura. Lembro de sulfa que punha no machucado do joelho, aquele tubinho com aquele pozinho branco. Quais são suas lembranças mais antigas das farmácias da sua família? Então, eu me lembro bastante, porque desde o começo meu pai nos levava para trabalhar. Então, no período de férias escolares, nós íamos para o depósito também, para trabalhar, para já ir aprendendo. E até hoje eu me lembro muito do cheiro do medicamento, de um cheiro de um depósito de medicamento. Na época todos os medicamentos ficavam expostos, assim, ficavam nesse depósito. É um cheiro de limpeza, né? É um cheiro de limpeza, os produtos, então a gente se acostuma com esse cheiro. Hoje, qualquer lugar que eu vou, ainda a gente agora, graças à Abrafarma também, nós fazemos visitas internacionais, tudo. E sempre quando entra nos depósitos, por mais modernos que seja, a gente percebe esse cheiro um pouco diferente. Aí assim, te dá uma nostalgia. Me dá uma grande nostalgia, assim, desse período que a gente ficava mais próximo ali da mercadoria. Né? Bom, e como bom filho, você seguiu os passos do seu pai, o exemplo do seu avô farmacêutico, para também fazer parte desse negócio. Como começou para você? Você é mais pro lado farmacêutico ou é mais pro lado comerciante? Então, eu acho que eu tô mais administrador de empresa, né? Então, quer dizer, aí a formação já é outra, as experiências são outras. Tanto eu como meu irmão começamos cedo, como eu falei, e na época cada um começou numa área, um na área financeira, outro na área de marketing. Depois fizemos um estágio grande na empresa por todas as áreas. E durante esse período tivemos várias fases, né? Fases de aprendizado, fases de até para estruturar essa sucessão familiar, que também não é um processo fácil. Passamos por tudo isso e, graças ao esforço de todo mundo, estamos aí até hoje. Hoje a rede tem quantas lojas? Hoje são 60 lojas. Drogão Super são 60 lojas, interior do estado de São Paulo e Triângulo Mineiro. Triângulo Mineiro e interior do estado de São Paulo, região ali de Ribeirão Preto. Próximo de Ribeirão Preto. A rede vai num raio no máximo de 250 quilômetros de Ribeirão Preto. Essa é uma decisão de vocês pontual e para o futuro quais são os planos de expansão da rede? O Drogão Super vem passando por uma reestruturação e tem um plano sim de expansão no interior do estado de São Paulo. A preferência sempre é o interior do estado de São Paulo.
que como, né, foi toda a abertura aí, é onde a gente conhece o mercado, onde a gente tem mais familiaridade com o mercado e temos mais possibilidade de expansão. Bom, a rede entrou na Abrafarma em 2003 e eu queria saber como essa adesão ao ecossistema da Abrafarma, dessa entidade, pôde ajudar também no crescimento e acelerar a modernização da Drogão Super. É isso mesmo, quer dizer, nós entramos, né, nesse ano na Abrafarma e desde o começo gostamos bastante, quer dizer, nós já participamos de outras associações, de outros negócios que nós já tivemos, de indústrias de soluções parenterais, a própria distribuição, mas nunca tivemos um contato com uma associação tão proveitosa, tão construtiva, que proporciona tanto acesso à informação, à formação, experiências aqui no Brasil, experiências fora, no mundo todo, dinâmica de treinamentos, dinâmica de preparação do próprio gestor, de outras pessoas da própria empresa. Hoje a Abrafarma faz um grande trabalho com os farmacêuticos também. Então, para nós está sendo uma experiência super proveitosa, de grande sucesso, que tem nos ajudado muito. E que já dura quase 20 anos, né? Para você que tem a experiência como administrador de empresa, ou para o seu irmão mais voltado para a área de marketing, quais foram as experiências mais relevantes proporcionadas pela Abrafarma ao longo dessas últimas 2 décadas? As viagens ao exterior, talvez? Viagem do exterior, sem dúvida, ajuda muito. Alguns países estão na nossa frente em termos de desenvolvimento. Muitos, eu acho que isso, felizmente, nós consideramos que o Brasil está mais evoluído, as nossas drogarias estão mais evoluídas do que vários países, a legislação também é mais evoluída, então isso ajuda muito, sem dúvida. Mas tem os treinamentos também, tem toda a questão de acesso a informações que eles proporcionam, trazendo palestrantes de altíssimo nível. Os eventos também proporcionam bastante troca de informação. Então, são várias ações que a Abrafarma faz que nos ajuda bastante. E é bom, né, conhecer os concorrentes no CNPJ, mas que viram amigos no CPF, né? Isso quase que virou um lema, né, na Abrafarma, e é verdade. Eu acho que todos são muito aguerridos assim nos seus negócios, todos, claro, prezam pelo maior resultado possível, mas a gente tem uma boa convivência, nós todos temos uma boa convivência do lado pessoal, sim, que é enriquecedor também. A Drogão Super sempre buscou experimentar, então, novos modelos de gestão ao longo da sua história. Vocês chegaram, inclusive, a ter executivos do mercado e um conselho de administração independente. Agora a estrutura está mais simplificada. Eu queria que você me contasse o porquê dessa decisão e como é que vocês estão enxergando esses resultados. Sim. Começar do final, os resultados estão muito bons, né? A gente está muito, muito satisfeito com essa nova estrutura que foi implantada há 3 anos atrás. E essa questão de modelos diferentes, eu acho que aqui no Brasil as coisas mudam muito rapidamente, né? A gente tem que se adaptar a todas essas mudanças constantemente, isso que faz toda essa dinâmica. E nós tivemos lá atrás o início da sucessão familiar, passamos por todas essas fases, fizemos tudo isso e depois, num determinado momento, resolvemos fazer a profissionalização que nós imaginávamos que isso ia trazer melhores resultados. E isso trouxe, sim, bastante resultado para a empresa, mas isso tem também um custo elevado, essa estrutura toda. Aí, nesse segundo momento, nós decidimos fazer uma estrutura mais simples, com menos níveis hierárquicos, mais dinâmica, mais rápida, com custo menor também. Por mais que a estrutura organizacional seja um modelo de sucesso em outras empresas, o olho do dono tem que estar presente, né? Concordo plenamente. Nós que passamos por todos esses períodos diferentes, não tem dúvida nenhuma que essa é uma grande força, né? Que quanto mais próximos os acionistas estiverem no negócio, mais envolvidos, eu acho que aumenta bastante a capacidade de sucesso, a possibilidade de sucesso, né? Isso é muito discutido mundialmente, né? O que é melhor, uma empresa familiar, uma empresa com gestão profissional. E no mundo inteiro tem muitas empresas que a gente nem imagina que ainda são familiares, né? E tem controle familiar e que tem familiares próximos.
da gestão. Eu acho que depende do tamanho, né? Enquanto for de um tamanho em que a família consegue resolver, ótimo. Quando passar de um volume, né, e de um tamanho que já não tem mais como segurar só ali dentro de casa, aí é preciso abrir mão até do controle, né? O que não deve ser confortável. Sim, sim. Tem muitas histórias no mercado aí, histórias de sucesso, outras nem tanto. Chega ao ponto que mais o que a gente conversou aqui, que às vezes tem muito sucesso na parte financeira e algumas pessoas ficam infelizes depois, né, de se afastar do negócio, mesmo que tenha sido um bom negócio, né? Então, eu acho que não tem uma regra fixa para todos os negócios. Cada um vai achando o seu caminho, o que se adapta melhor. E às vezes muda de geração para geração. Como é que você espera que seja a geração do seu filho? Então, é bem interessante essa história que a gente está falando de longevidade, né? Eu acho que todo mundo busca, né, que a sua empresa seja o mais longeva possível e já temos que começar a falar sobre isso. Então, nós falamos no passado, agora é a vez de eu e meu irmão começar a discutir esse assunto. Temos um pouco de tempo ainda para fazer isso e não definimos ainda como vai ser isso, mas com certeza é o momento de começar a conversar. Já é a hora de pensar? Sem dúvida nenhuma. Bom, eu costumo fazer essa pergunta para alguns dos nossos entrevistados, hoje com você não vai ser diferente. Eu quero saber dos próximos 30 anos de Abrafarma, o que é que você espera para o varejo farmacêutico aqui no Brasil e até onde esse setor pode caminhar? Nós, sim, não tenho... Acho que todos procuram essa resposta exatamente como vai ser o cenário daqui 30 anos. É bem difícil a gente conseguir fazer todo esse panorama, mas com certeza está numa evolução, uma mudança muito rápida, né? Então é a única certeza que o mercado vai mudar bastante. E por isso que a gente precisa estar bem próximo da Abrafarma aqui, acompanhando bastante, aproveitando todo esse hub de conhecimento para conseguir evoluir, acompanhar essas mudanças e estar até na frente dessas mudanças, né? Eu acho que todo empresário está preocupado e tendo uma associação desse nível aqui, com essa estrutura, ajuda bastante nós planejarmos o futuro com mais assertividade. Você acredita também que todas as farmácias têm condições de se tornarem cada vez mais um hub de saúde? Acredito bastante nessa linha, né? Essa linha que nós aqui estamos tentando desenvolver. Eu acho que é isso mesmo, né? Nós temos que expandir bastante o atendimento, tem que ser alguma coisa mais ampla, que cuidemos da saúde e do bem-estar, né? Da população, dos pacientes, das pessoas. As redes de drogarias têm todo o potencial, toda a capacidade de fazer isso muito melhor do que alguns outros segmentos que aí existem. Como é que você vê a tentativa do setor de supermercados de vender os remédios que não precisam de receita médica? Sim, essa é uma tentativa, né, que eles estão fazendo há bastante tempo. Eu acho que não é viável, eu acho que não é positivo o mercado brasileiro. Eu acho que as drogarias fazem esse trabalho melhor, né, e com mais qualidade, e não há necessidade dessa discussão. Nós temos 90 mil drogarias no Brasil, espalhados em todos os lugares, muito bem distribuídas, fazendo um excelente trabalho, tanto as grandes redes, como membros, como associados da Abrafarma, como redes menores, como os independentes, como o associativismo. Então, a gente tem uma estrutura muito forte aqui para fornecer medicamento e ajudar na saúde da população. E lembrando, gente, remédio não é balinha. Não pode ficar à disposição de uma criança, por exemplo, pegar e querer provar num supermercado, num balcão aberto. Remédio não é balinha. E se tomar, mesmo remédio que não seja de uso controlado, se tomar demais faz mal. Se tomar errado, faz mal. Com certeza, né? O que diferencia é a quantidade, né? Então tem que ter cuidado realmente. Não só na dispensação, como na armazenagem, no controle, no transporte e todo esse cuidado também final na venda, né? Tem que ter um farmacêutico por perto, sem dúvida nenhuma. Farmacêutico que sempre pode fiscalizar e orientar a melhor maneira de se tomar um remédio, mesmo que não seja um remédio que necessite de uma prescrição médica. Perfeito, é isso mesmo, com certeza. Milton, muito obrigada pela sua participação, parabéns pela rede que está crescendo cada vez mais no interior de São Paulo. Muito sucesso para vocês. Muito obrigado, Mariana. Foi um prazer bater papo com você. O prazer foi meu. Você quer ficar por dentro de tudo e não perder nenhum capítulo dessa segunda temporada do Abrafarma Talks? É muito simples, basta você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e assinar as notificações. Até a próxima!